Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Tá aí curtindo o feriadão com a família, passeando ou descansando um pouquinho? Que bom. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. Hoje eu vou falar de um assunto bem atual, ao mesmo tempo milenar. Guerras no Oriente Médio. Você sabe onde tudo começou? Não? Então esse vídeo é para você também. Vamos para a Bíblia? Em Gênesis, a Bíblia nos relata que naquela época houve um homem com tamanha fé e Deus fez uma promessa para ele, que Abraão seria pai de multidões. Abraão se casou com Sara e era apaixonado por ela. Mas Sara era estéril. Como então eles teriam uma descendência? Sara creu por muito tempo, até que chegou o tempo que chamamos hoje, a menopausa. A fé dela lhe foi abalada. Ela então chegou para o seu marido e falou: deite-se com minha serva, que é Agar. E também conversou com a serva aceitou. Naquela época era assim. Quando a mulher não podia dar filhos ao marido, então, cedia ou a serva, se a serva aceitasse, ou então casaria com a irmã para dar descendência ao marido. Então aceitaram os dois. E nasceu então Ismael. Mas passou os anos. Um anjo visitou Abraão e disse que Sara ficaria grávida. E ficou. Nasceu então Isaque, o filho da promessa. Durante muitos anos, Ismael era o queridinho da casa. Era o filho de Abraão, amado. E Agar teve muitas regalias, porque Abraão, como já disse, era muito rico, muito poderoso, nesse quesito. E começou então um conflito entre Isaque e Ismael, Sara e Agar, a um ponto insustentável que Abraão tomou uma decisão. Deu uma quantia em dinheiro para Agar, despediu-se dela, nos relata a Bíblia, do seu filho Ismael, mandou-os embora para uma outra terra. E ele começou a gerar uma rejeição muito grande em Ismael e um ódio em Agar também. Eu não estou aqui para falar o que está certo, o que é errado, estou aqui relatando algo da Bíblia. E hoje, a descendência de Isaque está concentrada ali. Israel, que eram hebreus, depois judeus. Ismael é a outra área ali, onde está o Irã, Iraque, Jordânia. São muitos países, né? Que fazem parte ali do Oriente Médio. Eu não vou entrar aqui em mapas geográficos. Mas vocês sabem tudo o que está acontecendo. Então, essa guerra começou lá atrás. Lá atrás. Está até hoje. E não vai terminar. Por quê? Querem acabar com os judeus durante muito tempo. Depois veio Hitler, que dizimou os judeus para o mundo todo. Mas depois eles retornaram à sua terra, mas isso é uma outra história. Não vão conseguir dominar Israel. Vocês querem saber o porquê? Porque Israel ali tem uma promessa de Deus. Estou resumindo bem a história, tá, gente? Tem muita história aqui, muita coisa para falar. Quero dizer o seguinte, também entrando num outro tópico. Deus também disse na Bíblia que aqueles que abençoassem Israel, apoiassem, seriam abençoados. E quem não abençoasse, Deus não estaria ali. Por que será que os Estados Unidos é essa potência? Entra presidente, sai presidente, alguns apoiam menos, outros mais, mas eles continuam apoiando. É para nossa reflexão, tanto para nós, que temos aí uma promessa de Deus, para você que tem uma promessa de Deus, Deus fez uma promessa para você há muitos anos atrás. Toda promessa que vem de Deus passa pelo teste do tempo. Aqui eu já estou falando de um outro tópico, tá? E esse teste do tempo não é
para nós sofrermos, para nós, sabe, Deus não quer o nosso sofrimento. Ele quer que nós aprendemos. É a cada lição, né, ali, para quando chegar a bênção, em qualquer área da nossa vida, nós sabemos como cuidar daquela bênção, né? E também falar, né, que não vão conseguir contra Israel, porque Israel é uma potência. Israel é do tamanho de um estado brasileiro, que agora eu não me recordo, que são muitas coisas aqui na minha cabeça agora. Eu sou assim, eu gravo vídeo de momento, eu não paro muito, eu lembro das coisas, eu vou colocando. Enfim, eu não tenho dom da comunicação, gente, não tenho. Mas eu sou teimosa. Eu já falei em vídeos anteriores que às vezes eu me equivoco, coloco alguma palavra que não é ali. Mas eu já quero dizer o seguinte, vamos refletir um pouco sobre tudo isso que eu falei? A Bíblia tem ali várias profecias que já se cumpriram e outras profecias que irão se cumprir. Por isso que eu acredito muito na Bíblia. E não só por isso. Por vários motivos, por experiências também com Deus, né? E é isso, queridos. Eu quero hoje deixar aqui algo para nós pensarmos. Quero te falar também que o dia que nós pensarmos que está dizimando Israel, aí já é uma outra briga. Aí já é a guerra do Armagedon. E tudo isso aqui vai ser dizimado. Enfim, eu entrei em vários tópicos aqui, eu sei. Mas vamos refletir um pouquinho sobre a obediência a Deus, sobre a promessa que Ele falou para muitas pessoas. A nossa fé muitas vezes é abalada, né? Achando que não vai acontecer. Passa ano, entra ano, não vai acontecer, mas vai. Se Deus falou, vai acontecer. Se foi Deus que falou. Porque se foi o homem, não. Agora, quando Deus usa um homem de verdade, de Deus, e falou alguma coisa para você, você pode ter certeza que vai acontecer. Sabe o que eu faço? O que eu aprendi há um tempo? Que uma pessoa falou para mim, lá no começo, quando eu comecei, né, a ler a Bíblia, enfim, quando alguém falar algo para mim, para você, a pessoa diz para você, você guarda isso, porque você não sabe se é ali a carne falando mais alto ou se é Deus falando mesmo. E se você lembrar de tempos em tempos daquilo, provavelmente aquilo é de Deus. Mas que nós não podemos ficarmos ansiosos, tá? E acreditar em tudo que os homens dizem, porque esse dom ainda tem. Deus usa pessoas ainda para falar com pessoas, mas é muito raro, né? E Deus fala quando Ele quer falar, não é quando o homem quer. Porque às vezes a carne fala mais alto, ele fala algo que não veio de Deus, que é dele mesmo, que ele se exaltou. Enfim, é isso, queridos. Eu entrei aqui em vários tópicos, né? Mas é isso. Fiquem com Deus. Um beijo muito grande no seu coração. Que Deus abençoe a sua noite. Beijo.